Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Teixeira e seja mais uma vez bem-vindo, né, no nosso ócio produtivo. O, o motivo principal pelo qual alguns filósofos no passado, há 300 anos antes de Cristo, Polemarco, Trasímaco, Sócrates, Platão, Adimanto, se reuniram para tratar um assunto e entender o que era justiça. E esse diálogo está aqui nesse livro chamado República, de Platão. E o objetivo principal era entender o que é a justiça, o que é ser justo. E para entender o sujeito no micro e no macro, Sócrates, vamos pôr desta forma, isso é a história relatada por Platão, o seu discípulo, traz o mito da caverna. E imagine, nesse ócio produtivo que eles fizeram há 300 anos atrás, Sócrates explicando sobre a situação, né, atual, que pode ser linkada com a nossa. Ele trouxe a reflexão, né, de uma caverna onde havia uma série de pessoas que ali foram criadas, lembrando que é um mito, né, e essas pessoas estavam ali sentadas, né, amarradas, acorrentadas, as suas pernas, os seus braços e o seu pescoço, ao ponto de nem poder se mover. E encostado nessa parede, nessa caverna, eles contemplavam uma parede de frente, mas eles não conseguiam contemplar a saída da caverna que ficava acima da cabeça. Por trás dessa saída havia uma parte onde passava pessoas que até mesmo é nomeada como amos, né? Que eles passavam por ali, faziam sons e ruídos e levantavam estátuas, figuras que atrás, onde eles estavam, uma fogueira, e junto com a luz do sol fora da caverna, fazia com que essas imagens projetassem na parede imagens que aquelas pessoas que estavam ali acorrentavam interpretavam aquilo como a realidade deles. E ali eles criaram muitas crenças ocultas por causa dos sons e propositalmente aquelas pessoas estavam, né, emitindo aquele som, aquelas imagens como um projetor na parede. E muitos, ao contemplar demais essa situação, muitos se tornaram, né, expert nas imagens que eram projetadas nas paredes, e podemos pôr assim que o mais sábio da caverna, o mais douto, vamos pôr assim, ele era considerado como doutor em ilusões. De tanto repetir aquelas imagens, alguém que estava ali preso, um dos cativos, percebeu que as coisas estavam sendo repetidas. E na verdade é assim mesmo, né? Não sei se você já percebeu, já sentiu isso. Você acorda de manhã, você vai trabalhar e você passa pelas mesmas experiências durante a semana, e o final de semana é desta forma, inicia a semana e você desejando o final de semana, e você vai trabalhar passando pelos mesmos problemas, frequentando os mesmos lugares, e você começa meio que se sentir incômodo porque parece que as coisas estão repetindo. Você já até sabe o que vai acontecer e o que não vai acontecer. É desta forma que aquele escravo, vamos por assim, aquele cativo sentiu, e ele desejou, como todo ser humano, romper esse ciclo, essa rotina, aonde mesmo ele tentou ali tirar a corrente, e ele passou a acreditar que existia algo além daquelas imagens, além daquela realidade. E aquele momento que ele começou a tirar as correntes, os outros companheiros começaram a criticá-lo, dizendo: não faça isso, porque as imagens já nos reprovou com a tentativa de sair dessa caverna, e que não, já houve as crenças ocultas sendo, né, construídas, e ele mesmo assim, incessante, tentando sair daquela corrente, até que ele conseguiu tirar uma mão, e o maioral de lá o repreendeu: não faça isso, e ele tirou também a corrente dos pés, e acabou ficando em pé. E quando ele ficou em pé, ele não era habitual, né, ficar em pé, ele caiu. Aí imagine ele caindo e os outros que viram ele cair dizendo: olha, tá vendo? Quem fica em pé cai. Então foi uma maldição.
E ele disse assim, não, mas levantou de novo, e aí ele conseguiu sair da caverna e observou aquelas pessoas que estavam fazendo a imagem, passou pela fogueira, onde se queimou um pouco, e ele conseguiu sair daquela caverna, e ao sair e ver pela primeira vez, contemplar a realidade, o sol quente queimou, ofuscou os seus olhos, e é muito difícil você, né, discernir assim, uma realidade, uma verdade, segundo, né, até mesmo o grande psicólogo e psicanalista Jung, dizendo assim que não existe despertar de consciência sem dor. Então, para aquele cativo, conhecer a realidade, a luz do sol ofuscou os seus olhos, e aquela dor nos olhos, talvez a tontura por enxergar pela primeira vez a realidade, e ele passou a olhar para baixo para não contemplar o sol, não queimar os seus olhos, e daqui a pouco ele começou a olhar para baixo e viu a sua sombra, começou a rodar sobre a própria sombra, e aí passava a sombra das pessoas, ele começou a seguir as pessoas, a sombra das pessoas, porque ele já estava familiarizado com as sombras na caverna, e interessante que ele começou a interpretar a realidade de acordo com a experiência dele. Ele começou a seguir as sombras das pessoas, porque ele já estava acostumado com a sombra. E é interessante isso mesmo, que a realidade em que nós vivemos, nós não interpretamos como elas realmente são, como ela realmente é. Não, nós interpretamos de acordo com a nossa experiência. A cada livro que você lê, a cada imagem que você contempla, a cada palavra que você ouve, você interpreta de acordo com a sua experiência e não como ele realmente é. E desta forma, aquele homem, aquele ex-escravo, ex-cativo, passou a seguir as pessoas, até que anoiteceu e ele percebeu que não precisava seguir as pessoas e foi seguindo o seu próprio caminho. E esse homem, mesmo livre, não se sentiu em paz, não se sentiu alegre, ele não se sentiu completo, mesmo estando livre. Por quê? Porque ele não suportava a ideia de estar livre, seguir o seu próprio caminho, sabendo que os seus amigos estavam cativos. E ninguém consegue realmente ser feliz nessa vida por completo, agradecendo a Deus por ter o alimento diário, mas com a certeza que seu vizinho não tem. E você contemplar um dia maravilhoso com a família, né? Sabendo que existem pessoas que naquele dia estão sofrendo, não estão desfrutando daquela paz, né? Daquela harmonia celestial, isso é complicado. E ele, assim, vivendo, desejou voltar à caverna para libertar e transmitir a mensagem de liberdade e a verdade para os seus companheiros. E assim nós podemos entender também, assim como é o Evangelho, né? O Evangelho são pessoas livres, pessoas que vivem com a paz no coração por ter conhecido a Deus, e contemplam e sabem que existem pessoas que estão tristes, pessoas que estão sofrendo, né, na mão das transgressões, do pecado, dos traumas, enfim, e lá deseja salvá-lo. Você já recebeu um panfleto, um convite para a igreja, e podemos interpretar desta forma também. E ele foi lá, insultado pela sua consciência, retornou, caindo de novo, se queimando, e desceu à caverna, e lá viu as pessoas, os seus companheiros, e tudo sujo, todo espandongado, como diz, né, algumas pessoas, comunicou, dizendo assim, olha, amigos, eu tenho uma verdade. A verdade é que tudo isso que vocês estão vendo, essas imagens, é uma mentira. Tudo isso que vocês estão vendo é uma ilusão. Imagine como que essas pessoas, os cativos que lá estavam e que acreditavam naquela realidade, se sentiram. Com certeza insultados. Uns ameaçaram ele de morte, outros expulsaram ele. E eu acredito que ele não foi morto porque eles estavam presos, mas eles rejeitaram a verdade, porque eles estavam acostumados com a mentira. É muito difícil você chegar para alguém e dizer assim, ó, olha, essa vida que você está vivendo de drogas, isso não leva a nada. E essa pessoa que está cativa e que só tem a droga para ser com seu consolo, como subterfúgio, ela não vai aceitar essa realidade. Você já tentou, com certeza, abrir os olhos de alguém, contar uma realidade, mostrar para ele que existe um desenvolvimento por esse envolvimento que ela vive, e essa pessoa se zanga. Ninguém suporta a verdade. Jesus Cristo disse assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim, ela vos libertará. Mas eu entendo também que a luz
que ilumina o caminho de alguns, ofusca os olhos dos outros. E é muito difícil uma pessoa aceitar a realidade das coisas. Jung mesmo disse que o despertar de consciência, não existe o despertar de consciência e assim, desta forma, sem dor. Mas ele comunicando aquela verdade, muitos que estavam ali rejeitaram, mas sempre teve um que prestou atenção e falou, é verdade. E ali ele desejou sair também e futuramente saindo. O que é essa reflexão, o que é essa análise sobre esse ócio produtivo feito sobre a análise, a alegoria da caverna, o mito da caverna? É que hoje nós vivemos, não só de aparência, mas por intermédio, né, da aparência. Vivemos num mundo em que somos iludidos pelas imagens. E aquelas imagens, tudo que nós contemplamos, que ouvimos, nós tratamos, nós interpretamos, discernimos de acordo com a nossa experiência, e não como elas realmente são. Você pode observar pessoas que hoje vivem por intermédio das imagens, das ilusões. Quantas pessoas você não conhece que se casou, determinou viver uma vida junto, íntima, sexualmente com alguém por causa da imagem? Ele foi lá numa plataforma chamada Tinder, olhou a foto, gostei desse, através da imagem, e casou com a pessoa. Então, existe aquele adágio, né, aquele ditado, aquela máxima antiga, que até alguns atribuem a Tomé: eu só acredito naquilo que eu vejo. Com essa análise do mito da caverna, o conselho ele destrói essa análise, essa narrativa de você construir, de você acreditar somente naquilo que você vê. O mito da caverna, ele desconstrói essa crença oculta. Através do mito da caverna, você consegue entender que você não acredite nem naquilo que você está vendo. Um comportamento, uma fala, sempre existe. Tem um texto do ócio produtivo mesmo que diz que por trás de um comportamento existe um livro. O comportamento das pessoas é somente a capa de um livro, e você não pode julgar o livro por uma capa. Então, tudo que nós contemplamos, existe toda uma história, todo um discurso por trás. Tem até mais uma fala dizendo que você não deve julgar o sujeito pelo seu comportamento. Primeiro você deve entender quem é o sujeito. Aí você entenderá o porquê desse comportamento. Existe também uma máxima de um grande historiador, de um grande filósofo, que eu considero, do início do século XIX, o XX, Guy Debord, que ele escreveu uma obra chamada Sociedade do Espetáculo. E realmente nós estamos vivendo numa sociedade do espetáculo. As imagens no mundo da política, no mundo do esporte, no mundo da religião, né? Toda uma postura, toda uma imagem, existe um discurso por trás disso. Há muitos anos atrás, como todos os seres humanos até hoje é pulsionado por isso, sempre falo isso nos meus vídeos, em palestras, que o maior desejo do ser humano é o desejo de ser cuidado, o desejo de ser amado, o desejo de ser querido, o desejo de ser aceito, o desejo de ser valorizado. E buscamos satisfazer de uma forma até fóbica. E no passado, as pessoas, para serem queridas, aceitas, valorizadas, elas tinham que ser. Elas tinham que ser. Mas, de um determinado momento, as coisas mudaram. E as pessoas, para serem queridas, aceitas, valorizadas e amadas, elas passaram a acreditar que tinha que ter. Então, eu tenho que correr atrás de posses, eu tenho que ter para que eu possa ser aceito, para que eu possa ser valorizado. Ah, mas ele é corrupto. Não importa, ele tem. Até mesmo uma cultura onde são traficantes idolatrados porque tem uísque, porque tem carro, mas é roubado. Mas as meninas piram, né? Porque eles têm. Mas hoje estamos vivendo um período que o importante não é ser e nem ter. O importante é aparecer. Mas ele é de verdade? Não sei. Ele parece que é, então eu acredito. Você vê imagens de pessoas nas redes sociais que elas estão tristes, mas as imagens parecem que elas estão felizes. Você acredita no quê? Na realidade, mas você acredita naquilo que você está vendo. A empresa não presta um serviço
que responde à altura da sociedade, mas não importa, está tendo muita visualização, está sendo viralizado, nós estamos vendo, e por intermédio dessa visão, nós rotulamos o tolo como sábio. Então, preste bastante atenção. Antes vivíamos como deveríamos ser, depois ter, e hoje aparecer. Como você tem vivido? Você está vivendo em busca de ser alguém, como realmente você é? Ou você está buscando, querendo ser amado, querido e aceito e desejado, pelo que você tem ou pelo que você aparenta ter? Até mais. Esse é o nosso ócio produtivo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Pense em se inscrever. Fique conosco. Até mais.